Há histórias na Bíblia que nos inspiram, histórias que nos confortam, mas há outras que nos inquietam profundamente. Algumas narrativas parecem tão sombrias, tão perturbadoras, que nos fazem questionar como podem estar registradas nas Escrituras Sagradas. Hoje, eu quero te levar a uma dessas histórias, mas antes de prosseguirmos, preciso te avisar. Este relato não é para os fracos de coração. É um episódio sombrio da história de Israel, um capítulo marcado pela decadência moral, pela injustiça e pelo caos absoluto. Se você é sensível a temas pesados, pense bem antes de continuar, pois essa história pode despertar memórias difíceis ou emoções intensas. Então, se prepare. Juízes, capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e aconteceu que um levita, que peregrinava nos lados remotos da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, de Judá. O que aconteceu em seguida foi o começo de uma tragédia que revelaria o estado de corrupção e depravação em que Israel havia mergulhado. A mulher que havia sido tomada como concubina por esse levita lhe foi infiel e, sentindo-se distante dele, fugiu para a casa de seu pai em Belém de Judá. Por 4 meses, ela permaneceu lá. Podemos imaginar o levita lidando com essa traição, sentindo-se abandonado, talvez confuso, mas ao invés de esquecê-la, ele decide ir atrás dela. Ele parte do norte, das montanhas de Efraim, e faz uma longa jornada até o sul, até Belém, para trazê-la de volta. Chegando lá, o pai da mulher o recebe com hospitalidade, talvez em uma tentativa de apaziguar a situação. Durante dias, ele insiste para que o levita permaneça um pouco mais, adiando sua partida repetidamente. A cada manhã, quando o levita diz que precisa partir, o sogro o convence a ficar apenas mais uma noite. Isso se repete, até que finalmente o levita insiste. Eu preciso ir. Eu preciso voltar para casa. Ele então parte com sua concubina, iniciando a longa viagem de volta. E é aqui que a tragédia começa a se desenrolar. No caminho, a noite se aproxima, e eles precisam encontrar um lugar para descansar. Quando chegam perto de Jebus, uma cidade que mais tarde se tornaria Jerusalém, o servo do levita sugere: vamos parar aqui e passar a noite. Mas o levita recusa. Ele não quer se hospedar numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Ele prefere continuar até Gibeá, na terra de Benjamim, onde acredita que será melhor acolhido. Mas, ao chegarem à cidade, encontram ruas vazias e portas fechadas. Ninguém está disposto a recebê-los em casa. A hospitalidade era um princípio fundamental da cultura israelita, e o fato de ninguém oferecer abrigo já era um mau presságio. Por fim, um velho se aproxima na praça e pergunta: por que ainda estão aqui? Ninguém os acolheu? O levita responde que não encontraram abrigo. O velho então demonstra compaixão e oferece sua casa. O levita aceita, mas faz questão de dizer: não precisamos de nada. Temos comida para nossos animais e para nós. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Mal sabia ele que essa decisão selaria seu destino e o de sua concubina de uma forma terrível. O velho homem, em um gesto de compaixão, abre as portas de sua casa e convida o levita, seu servo e sua concubina a passarem a noite sob seu teto. Mas o que deveria ser um refúgio seguro, logo se transforma em um cenário de horror indescritível. No meio da noite, enquanto o grupo repousava, um som feroz ecoou pela casa. Batidas fortes na porta, seguidas por vozes cheias de desejo maligno. Homens perversos da cidade, filhos de Benjamim, cercaram a casa e gritaram ao velho anfitrião: traga para fora o homem que veio à sua casa, para que possamos abusar dele. O pecado de Sodoma e Gomorra ressurgia das trevas em Gibeá, e o ar da noite se encheu de perversidade e sede de violência. O velho saiu, tentando acalmar a multidão. Não façam essa maldade, meus irmãos. Esse homem é meu hóspede, não cometam essa atrocidade aqui. Levem minha filha virgem e a concubina dele. Façam com elas o que quiserem, mas não desonrem este homem. Que palavras horríveis, que oferta terrível. Como pode um pai, um anfitrião, entregar uma mulher à ira impiedosa de monstros disfarçados de homens? Mas o coração dos perversos já estava endurecido, e a maldade que os consumia não se deteria diante de apelos. O levita, diante da pressão e do medo, tomou sua concubina e a entregou à multidão. E então, a noite se tornou um pesadelo. Sem fim, a mulher foi arrastada pelas ruas, cercada por aqueles homens sem alma. Um por um, eles tomaram dela tudo o que tinham vontade, abusando e violentando-a até que a luz do amanhecer tingisse o céu. Um sofrimento que não pode ser descrito em palavras. Uma agonia que parecia não ter fim. Quando a noite finalmente se dissipou, eles a soltaram, e seu corpo ferido e sem forças encontrou o caminho de volta à casa onde seu senhor descansava. Ela mal conseguia se mover, seu corpo tremia, seu coração já estava partido antes mesmo de parar de bater.
bater. Com as últimas energias, ela chegou à porta e caiu ali, à soleira, suas mãos tocando a madeira fria, como se implorasse por misericórdia. E então, o silêncio. O sol nasceu e o levita abriu as portas. Encontrou sua concubina caída ali, imóvel. Com indiferença disse: levante-se, vamos. Mas não houve resposta. A mulher estava morta. O levita a ergueu, colocou-a sobre seu jumento e seguiu viagem de volta para casa. O que se passava em sua mente? Arrependimento? Tristeza? Ou apenas um vazio sem fim? Mas o horror ainda não havia terminado. Ao chegar em casa, tomado por um furor inexplicável, o levita pegou uma faca e ali, diante de sua própria amargura, ele segurou o corpo sem vida de sua concubina e o cortou em 12 pedaços. Depois, enviou os pedaços para todas as tribos de Israel. E por onde passaram, aqueles que os viram diziam: nunca se viu algo assim. Nunca houve tamanho horror em toda a terra de Israel. Um silêncio sombrio tomou conta da terra. A ira foi crescendo, se transformando em um clamor ensurdecedor. Algo precisa ser feito. As tribos de Israel se reuniram e a decisão foi tomada. A tribo de Benjamim pagaria pelo seu crime. O que seguiu foi um conflito sem precedentes. Uma guerra civil devastadora, irmãos contra irmãos, sangue contra sangue. A batalha foi feroz e no final, apenas 600 homens de Benjamim sobreviveram. O peso da destruição caiu sobre os corações dos israelitas. Eles perceberam o que haviam feito, quase extinguiram uma tribo inteira. Mas agora, um novo dilema surgia: como garantir a sobrevivência dos benjamitas? Eles haviam feito um voto de que não dariam suas filhas em casamento a essa tribo. E um voto diante de Deus não poderia ser quebrado. A solução foi cruel. Eles atacaram Jabes de Gileade, massacraram os homens e tomaram 400 mulheres virgens para entregá-las aos sobreviventes benjamitas. Mas ainda faltavam 200 mulheres. Foi então que conceberam um plano sinistro. Haverá uma festa. Nossas filhas sairão para dançar. E os benjamitas receberam a instrução: sequestrai-as, levai-as para vós. E assim fizeram. Quando as jovens saíram para celebrar, os 200 homens emboscados correram, agarraram-nas à força e as levaram como esposas. Essa história é um ciclo de tragédias, um espelho da escuridão humana quando se afasta de Deus. Cada decisão errada gerou outra e mais outra, até que o próprio conceito de justiça foi distorcido. Lições a serem aprendidas. Quando não há prestação de contas, nos desviamos facilmente. No início dessa história, Juízes 19:1 já nos alertava. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A falta de liderança, de temor a Deus, de princípios morais, levou a essa calamidade. Cada ser humano carrega a imagem de Deus. O levita considerou sua vida mais valiosa do que a da concubina. O velho considerou sua honra mais valiosa do que a filha. Quando começamos a ver pessoas como descartáveis, estamos a um passo de cometer injustiças terríveis. O afastamento de Deus nos torna vulneráveis a pecados inimagináveis. A nação de Israel, que fora chamada para ser santa, havia se tornado um reflexo das nações pagãs ao redor. Quando deixamos de lado os caminhos de Deus, nos tornamos presas fáceis para o pecado. Nossas decisões têm consequências que não podemos escolher. Os benjamitas pecaram, mas a guerra civil trouxe consequências para todo Israel. Uma decisão errada nunca vem sozinha. Ela carrega um rastro de dor. Deus tem graça, mesmo em meio ao caos. O livro de Juízes termina com uma frase que ecoa, como um lamento. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E mesmo assim, Deus não abandonou seu povo. Ele permitiu que a tribo de Benjamim se reerguesse, que Israel seguisse adiante. Mas as cicatrizes da rebeldia permaneceram. Que essa história nos sirva de alerta, que possamos buscar a Deus antes que nos percamos em caminhos sem volta. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Inscreva-se no canal God Ensinamentos Bíblicos e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento poderoso como este. Agora na tela estão aparecendo 2 vídeos que eu recomendo para você assistir em seguida. Escolha um e continue mergulhando nas verdades da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.